André Luiz relata o que acontece naquele instante. Primeiro eles fazem a redução do tamanho do perispírito do Segismundo, que vai reencarnar. Depois eles entregam esse espírito aos cuidados da avó, que já tinha morrido. A mãe da sua futura mãe. Aí vocês estão vendo o processo da redução do perispírito. Aquelas partes que vão saindo são pedaços da matéria perispiritual que já não serão mais utilizados e que são depois espargidos pela natureza. Mas aquele corpo que era grande vai sofrendo uma diminuição até ficar o tamanho de um bebê. Com isto, já com o bebê pronto, vibratoriamente, espiritualmente falando, eles entregam, Alexandre pega a criança, o Alexandre é esse da direita, o loiro. Os demais são espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório. Pegam a criança e entregam a custódia da mãe de Raquel. Aqui vai ser sua mãe. Aí está. No plano espiritual, a avó de Segismundo fica com ele no colo. Amor de mulher aquecendo o futuro neto. Na sequência, André Luiz vai contando que chega o momento da noite em que, depois de terem tido a intimidade sexual, algumas horas antes, para o que os espíritos não precisam estar presentes, vocês veem o pai e a mãe com os fios de energia saindo da cabeça e endereçados ao leito. O corpo está no leito dormindo. Mas eles saem do corpo e há, naquele quarto modesto de uma casa humilde, há mais de 200 espíritos. Entre os quais estão Alexandre, que é o espírito mais elevado, os amigos que estão cuidando da reencarnação e da preparação do reencarne de Segismundo, e a mãe de Raquel, carregando o bebê no colo. E todos ali, envolvendo esse momento tão especial da união do perispírito da criança ao perispírito da sua futura mãe. Então, na sequência, André Luiz conta que quando Alexandre diz que ela se posicionasse para receber o seu filho, ela pede que ela possa recebê-lo de joelhos. E quando a sua mãe desencarnada, a avó do menino, entrega o bebezinho no colo da sua filha agora, que vai ser mãe de novo, André Luiz conta que ele vê descer do alto, carregado por espíritos muito elevados, de tão elevados que não eram vistos, mas eram uma protuberância de luz tão emocionante. Uma coroa que eles descem e colocam sobre a cabeça de Raquel. Nesse instante, em oração, todos eles reunidos, eles sentem o momento em que Raquel pega a criança em espírito, o menino que está agora no seu colo, e o perispírito da futura mãe, que agora fora do corpo, que está dormindo, o recebe e o aperta de encontro ao peito, como se a partir desse momento ele se unisse ao perispírito dela. André Luiz relata que nesse processo reencarnatório, como se ela engolisse algo que desce pela garganta e para no coração de Raquel. E faz com que, nesse instante, ela e o filho estejam unidos num campo magnético comum. Recebe então o perispírito do futuro filho. Já estão ligados espiritualmente. Com essa ligação espiritual já feita, Alexandre
agora vai ocupar-se de produzir a união daquele corpo perispiritual à célula ovo. Então, ele vai ao ventre de Raquel, que está dormindo. No seu campo uterino, a luta, a disputa pela corrida de chegada ao óvulo, como nos explica André Luiz também no livro Evolução em Dois Mundos, é disputada por milhões de espermatozoides, dos quais Alexandre, que é o espírito responsável pelo processo reencarnatório, mentalizando a região onde está o óvulo, descendo pelas trompas, identifica entre aquela miríade de milhares e milhares e milhares de espermatozoides, aquele espermatozoide que é o mais adequado para fecundar aquele óvulo. E sobre aquele espermatozoide que vocês estão vendo aqui aumentado nesse plano redondo, o útero da mulher está lá embaixo, ele impõe a sua vontade e doa energia para que esse espermatozoide tenha mais força e chegue primeiro. E ele o fecunda. E uma vez que ele fecunda o ovo, tornando-se o óvulo ovo, imediatamente o óvulo, se transformando em ovo, cria uma carapaça que impede que os outros espermatozoides penetrem. E aí está então a união do perispírito da mãe com o do filho, com a célula ovo. Um processo que levou 1 bilhão e 500 milhões de anos para acontecer. E que você vai dizer, mas o Segismundo ia ser um espírito muito elevado. Não, 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 não. André Luiz faz questão de dizer nesse capítulo, que o espírito Segismundo era um espírito médio. Não era um espírito médium. Era um espírito médio, de mediana evolução. Não era um espírito elevadíssimo. Não era um espírito cuja reencarnação era própria dos espíritos de mediana evolução, como nós. Nada de especial.